Você sabia que o Doutor Estranho e o Doutor Destino já lutaram juntos por um motivo de virtude de um vilão? Não? Então fica ligado que eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, eu sou Yunga, sejam muito bem-vindos ao meu canal e dessa vez eu trago uma das histórias mais brilhantes do personagem de Doutor Estranho nas HQs. Triunfo e Tormento, escrita por Roger Stern e ilustrada por Mike Mignola, que conta a jornada do mestre das artes místicas junto ao impiedoso monarca da Lativéria. Os dois personagens egocêntricos, arrogantes e com uma sede insaciável por conhecimento. A história começa sendo contada no pé do Himalaia, por Gengis, o mago mais antigo da Terra. Ele conta como conheceu Victor Von Doom e Stephen Strange, em uma diferença de apenas algumas horas. Gengis tem uma missão que deve ser cumprida a cada século, que é reunir os maiores magos e feiticeiros da Terra em um torneio que definirá quem será o Mago Supremo. No alinhar das estrelas, com a luz emitida à moradia do mago, ele parte para fazer a convocação dos feiticeiros, para se reunirem no Templo dos Três, mas sem revelar o real motivo do agrupamento. Mesmo muito distantes, Estranho e Destino conseguem ouvir o chamado e se preparar para o evento. Já no Templo dos Três, localizado no sudeste da Ásia, os místicos aguardam o pronunciamento do anfitrião. Victor é o último a chegar, e logo Gengis revela que o chamado é feito pelo milenário Vishanti, um trio de entidades formado por Agamotto, Rogoth e Oshtur. A entidade declara que o seu chamado é para encontrar o Mago Supremo deste plano, e que a participação dos magos é de livre e espontânea vontade. Ninguém decide partir, porém o feiticeiro Khalid Inshallah apresenta uma objeção, de que o Doutor Destino não é um verdadeiro místico, e que vale-se também da ciência e tecnologia. Victor então declara que apesar de não ser um místico com a mesma dedicação dos demais, o seu treinamento com magia permitiu que ele ouvisse o chamado. Então, para equilibrar a disputa, o Doutor Destino aceita remover as suas manoplas e desligar o campo de força de sua armadura. Dá-se então início ao torneio. Vishanti une-se a Gengis, formando um cristal imenso. O desafio para se tornar o Mago Supremo é libertar o velho Gengis. Inicialmente, alguns magos resolvem atacar o cristal, que com uma resposta em raios de luz, acertava os feiticeiros, que tinham uma consciência alterada como se fossem zumbis, o que causa um longo confronto entre os próprios magos. Doutor Estranho focou em seus escudos e defesa contra os místicos descontrolados, enquanto o Doutor Destino se esquivava e analisava os comportamentos bem e mal sucedidos dos feiticeiros no combate. Ao final, restavam somente Strange e Von Doom. Destino então resolve atacar o Doutor Estranho, conjurando as faixas escarlates, mas acaba se dando mal pela má conjuração e o efeito acaba se revertendo contra si e ele acaba imobilizado. Strange então utiliza de sua forma no plano astral e com o olho de Agamotto consegue ver onde Gengis se encontra. Ele então encosta no cristal e roga para que o velho seja libertado. O desafio é encerrado e o Doutor Estranho é considerado o Mago Supremo, devendo conceder uma dádiva e não receber, como se imaginava. Pelos critérios estabelecidos por Vishanti, Von Doom se qualifica a receber a dádiva, pelo fato de ele ter conseguido escapar do poder do cristal. O pedido de Victor ao Mago Supremo é resgatar a alma de sua mãe, que se encontra em uma dimensão infernal chamada Hades. Os místicos saem rapidamente do templo, enquanto o mesmo começa a ruir. Strange aceita o pedido de Von Doom, e eles vão para o castelo do monarca na Lativéria se preparar para tal feito. Na chegada, Strange é muito bem recepcionado pela população, que demonstra um respeito excessivo por Victor, mas também uma certa admiração. No castelo, o mordomo Boris conta sobre o sofrimento passado pelos pais de Victor, Werner e Cynthia. Então relata um pouco da história da família Von Doom. Eles eram ciganos que foram perseguidos pelo barão da Lativéria. Werner era um bondoso curandeiro, e Cynthia uma mística, que alguns chamavam de bruxa, que em revolta à situação da família, evocou encantamentos que chamaram a atenção das forças malignas. Surge então Mephisto, com a proposta de dar poder a Cynthia para libertar o seu povo, mas em troca teria que entregar a sua alma. Ela aceita e resolve atacar guardas do barão com o poder que lhe foi concedido, porém ela recebeu somente o poder, sem o seu controle, o que acaba causando enfermidades e matando diversas pessoas no vilarejo, incluindo crianças e inocentes. A sua lamentação foi tão profunda que ela sequer percebeu que um guarda moribundo se aproximava, e o mesmo a apunhalou pelas costas. Ela consegue correr até a floresta,
onde Werner a encontra e escuta toda a história e logo em seguida ela morre. Como último pedido de Cynthia, Werner tenta se livrar do baú com as peças místicas usadas por ela, mas todas as tentativas falham. Anos depois, Werner é chamado pelo barão para tentar curar uma doença de sua esposa, o que acaba não acontecendo e Werner é morto na frente de seu filho. Veja bem, então Victor perde a sua mãe quando ele era apenas uma criança e vê seu pai ser assassinado quando ele era um adolescente. Então claramente ele é tomado pelo ódio e sede por vingança. Um ano após a morte de Werner, ele abre o baú maldito, dando início à sua jornada nas artes místicas e em busca de poder. Ele fica obcecado por todos os campos da ciência, até chegar em universidades americanas de ponta, onde ele aprendia em um ano o que seus mestres aprendiam em vidas inteiras. Em um de seus experimentos, ele acaba explodindo o próprio laboratório, sendo expulso da universidade. Antes de voltar a Lativéria, Von Doom encontra com Gengis, anos antes do torneio, e o velho mostra a ele o difícil caminho para o encontro de monges no Alto Tibete, para aprender alta magia, local onde ele projeta e veste a sua armadura. Voltando à história, nas 3 quinzenas seguintes, Strange e Von Doom se preparam para a entrada na Dimensão Infernal. O Dr. Destino conta que a cada solstício de verão, ele invoca os poderes do Hades para um desafio em benefício à alma de sua mãe, mas claramente ele falha em todas as tentativas. Em uma esfera de Serafim, Estranho e Destino entram no Hades, e logo em seguida já são recebidos pela horda demoníaca. E não demora muito para que eles chamem a atenção de Mephisto. O Lorde dos Demônios altera sua forma várias vezes, invoca abutres gigantes e impõe uma tempestade de areia infernal, que separa Strange e Von Doom. Strange começa a ter lembranças de sua vida enquanto médico, a cena de seu acidente e o seu encontro com o ancião, mas logo consegue se libertar da ilusão e seguir adiante. Von Doom escapa da tempestade e recebe uma proposta de Mephisto, a alma de sua mãe, em troca de Strange. Em seguida, o Dr. Destino cria uma armadilha para capturar o Estranho. Strange é levado inconsciente para Mephisto e, ao acordar, percebe que foi enganado por Von Doom, que fez um trato com o Lorde dos Demônios. Pela cinza e pó, Mephisto recria o corpo de Cynthia e logo em seguida liberta sua alma, dando a ela vida novamente. Ao acordar, ela percebe que quem está na sua frente é seu filho, que tenta depressa tirá-la do Hades. Von Doom acaba revelando que a libertação só foi possível pelo trato feito com o Cramulhão, onde ele entregou o Mago Supremo em troca da alma de sua mãe. Cynthia se desespera ao perceber que seu filho acabara de cometer o mesmo erro que causou a condenação de sua própria alma, então se nega a ir. Então ela acaba voltando para a forma petrificada. Nesse momento, Doutor Estranho se livra dos cristais que o prendem, e logo percebe que só conseguiu com o auxílio de um dispositivo deixado por Dr. Destino. Logo, a traição se mostrou apenas um artifício para enganar o príncipe da mentira. Estranho e Destino voltam a entrar em combate contra Mephisto, que muda para uma forma ainda mais poderosa. Strange evoca uma proteção para si, Von Doom e a efígie de sua mãe. Destino então pede para que Estranho abra o escudo no momento em que Mephisto está alterando de forma novamente. Estranho aceita o pedido, então Destino lança um projétil antimatéria na direção do Lorde dos Demônios, que causa uma grande explosão. Porém, o mesmo não é afetado, uma vez que no Hades, Mephisto não responde às leis convencionais da natureza. Sob ataque infernal de Mephisto, Von Doom sugere aumentar o escudo de proteção usando o campo de sua armadura, mas Estranho resolve o oposto, abrir o escudo, clamar por Vichante e conjurar o feitiço do poder do blasfemo, provocando um trovão de luz que liberta a alma redimida, pelo fato da mesma se rejeitar a concordar com a traição. A pureza da luz santificada perturba Mephisto, que sem a alma de Cynthia, expulsa Estranho e Destino do Hades. Já no castelo, Strange oferece ajuda para Von Doom para se erguer e o mesmo se recusa, dizendo que não precisa mais de sua ajuda. Destino pede a Boris para recolher os pertences de Estranho e providenciar o seu retorno para a América. Apesar de ter conseguido seu objetivo, o Destino lhe mostra-se insatisfeito pelo fato dele só ter conseguido isso com a ajuda de alguém. O monarca gostaria de ter vencido sozinho, sem a ajuda de ninguém. Porém, a alma em tormento ainda pertence a si próprio. A história se acaba com o velho Gengis, apenas observando toda essa odisseia, e o destino dos magos se cumprindo.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu peço qualquer tipo de interação, porque ajuda a fortalecer demais o crescimento do canal. Eu vos deixo aqui, um abraço e até a próxima.